A história de Gideão é uma dessas histórias que nos fazem parar, que nos prendem no sofá e quando elas são contadas, gravadas, elas tendem a trazer para a gente uma atenção especial porque é o fraco ganhando do forte, é o improvável ganhando do provável e na nossa vida tudo que está contra nós parece quase sempre maior do que nós mesmos. É a história daquela torcida aí que faz o jogo ser um jogo grande da história, porque ela não é óbvia. A história de Gideão e seus 300 ocupam páginas, sermões e quantas outras histórias se desdobraram a partir dela. Mas é nela que nós encontramos e nela Deus traz lições fundamentalmente importantes para a nossa caminhada nessa nossa vida de batalha, onde a gente não percebe às vezes que estamos em batalha. Eu quero dessa história tirar lições que a Bíblia nos traz falando junto aqui com você. Então não saia daí, está só começando o Fé para Hoje. Gente que você recebe fala, obrigado, não precisava, porque esse de fato você precisa. Se você está na atividade de educar, de ensinar, criar, você sabe do que eu estou falando. É um mundo de dificuldades, é um mundo de imprevisibilidades e a gente passa o tempo todo num alerta total querendo que essa atividade, dentre todas que a gente faz na vida, de fato dê certo, porque nós estamos falando das pessoas que amamos e que Deus colocou sobre os nossos cuidados nessa terra e que precisam receber uma coroa quando terminar o processo. A Novo Tempo preparou um manual de estudos que é exatamente um auxílio fundamental e poderoso para aquilo que você precisa. Dá uma olhada aqui. Um guia de estudos sobre educação para pais, para pessoas como você e eu, que precisam de um auxílio poderoso e infalível nessa atividade. Esse presente chega até você dessa forma como eu estou te dizendo, presente. Nem o envio você paga. Então, se você falar com a gente, ligar aqui ou mandar uma mensagem se você quiser, entrar no site da Escola Bíblica, você vai preencher um pequeno cadastro e esse material será enviado para você. Então, não perca tempo e não abra mão desse recurso tão poderoso para a sua atividade de educar e presenteie seus filhos sendo um pai melhor, andando nos caminhos de Deus na atividade espiritual que é educar. Fale com a gente e espere que de graça ele vai chegar até você. Eu sou uma pessoa que se localiza intelectualmente na área das ciências humanas. Eu me entendo e entendo o mundo com mais habilidade com os instrumentos que as ciências humanas dão. Eu e todos os outros dessa área do saber, concordo com uma coisa. Vá devagar com essa afirmação. 2 mais 2 pode revelar para nós algo bem mais complexo do que um simples 4. E por quê? Porque é de seres humanos que nós estamos falando. Eles não são caracterizados necessariamente pela sua previsibilidade. E se você lida com seres humanos, você sabe do que eu estou falando. Porém, isso não impede de que essa área do saber seja de fato ciência. Veja bem, aquilo que se espera dessa forma de saber não esteja aplicado a ela. É ciência sim. As ciências humanas lidam com métodos, instrumentos e rigor, para pelo menos apresentar o quanto esse objeto em questão é complexo. Complexidades, possibilidades, previsibilidades, probabilidades. A vida racional, mesmo não se tratando especificamente das áreas do saber científico, está cheia dessas coisas. Mesmo que ocultas, elas estão no cotidiano. Faz pouco tempo eu estava assistindo uma programação e nela foi mencionada uma espécie comum de câncer no cérebro. Eu me interessei e fui procurar saber no Google mais detalhes sobre ele. E qual foi o próximo passo da minha busca? Quantas pessoas no mundo são acometidas por esse tipo de problema? E qual foi o próximo? Das pessoas acometidas, quantas conseguem se recuperar totalmente? A resposta foi assim: a taxa de mortalidade é de 92%. E aí eu já me imaginei num consultório fazendo essas perguntas de uma forma assim bem mais dramática. Eu estou aqui como um pesquisador. Mas há muito mais coisas do que números e muito mais coisas nesses números. Visto dessa forma assim preguiçosamente, quando a gente só pesquisa e vê números, os números dizem mais que isso. Quem são esses 8%, por exemplo? Como vivem? Como viveram? Quais são as suas predisposições genéticas, as suas peculiaridades fisiológicas, o efeito sinérgico das drogas sobre eles e uma infinidade de perguntas a mais. Uma coisa que eu gosto de fazer é observar as reações das pessoas em uma viagem de avião.
Algumas já estão tão acostumadas que, junto como eu, né, dormem antes mesmo da decolagem. Outras nem piscam o olho. Não é incomum perceber as manifestações de fé, de apego. Algumas pessoas que elas estão procurando segurança naquilo que elas acreditam ser maior do que as instruções da equipe de voo e a apresentação da companhia aérea. Ou até mesmo mais seguro do que o próprio avião. A verdade é que as pessoas têm mais medo de viajar de avião do que de carro, de uma forma geral. E nesse caso, essa percepção está relacionada a muitos outros fatores. Vamos pensar: a distância do solo, a espetacularização das notícias sobre acidentes aéreos, e se fazem muito sobre isso, e por aí vai. Esse exemplo de como reagimos diante de um avião, comparando-se com um elevador, com um carro ou bicicleta, por exemplo, é um retrato da imprecisão das nossas avaliações diante das possibilidades ou probabilidades. A bióloga Natália Pasternak, juntamente com o jornalista Carlos Orsi, comentam como que se dá essa falha, e eles escreveram assim: nós temos uma péssima intuição para lidar com questões de incerteza e probabilidade. Sem uma mãozinha da ciência e a ajuda de uma boa calculadora, avaliamos mal tanto os riscos quanto as oportunidades. Tendemos a pensar que coisas perfeitamente seguras são muito perigosas e, em compensação, achamos que a sorte é bem mais amiga do que ela de fato é. Ela cita esse texto no livro Ciência no Cotidiano. Entenda por sorte o improvável, o estatisticamente favorável, a vantagem contrária. Nesse ponto, como bem frisou Pasternak e Orsi, a ciência nos dá uma boa ajuda. Por exemplo, a chance média de uma pessoa morrer em um acidente automobilístico, anota aí, é 1 em 114. Isso dá 0,9%. Já num acidente envolvendo um veículo aéreo, um avião ou um veículo espacial, é de 1 em 9.821, ou seja, 0,01%. Engraçado é que podemos ter passado um ano todo sem ter ouvido uma sequer notícia de um acidente aéreo, enquanto as notícias de acidente automobilístico chegaram toda semana. E mesmo assim, temos medo de embarcar em um avião, enquanto dormimos no banco de trás de um carro. Esse viés inconsciente, ora confirmando percepções fabricadas socialmente, ora rejeitando as informações que nos confrontam naquilo que já decidimos ser o melhor para fazer, se torna mais agudo quando o assunto não é uma viagem, e sim algo mais profundo, mais duradouro do que as nossas outras relações na vida. Possibilidades, probabilidades, complexidades, previsibilidades. A ciência nos ajuda a vencer nossas falhas de percepção das coisas próprias da abrangência da ciência, mas ainda assim fica muita coisa importante do lado de fora. Então, o anjo do Senhor, começa o texto, veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Juízes, capítulo 6, verso 11. Está aí uma coisa improvável. Eiras eram amplas áreas de chão batido ou de pedra, geralmente a céu aberto, para permitir que a brisa soprasse para longe a palha ou a casca dos grãos. Geralmente eram usados por toda a comunidade. Essa atividade era feita basicamente nos meses de junho e julho. Os grãos eram espalhados com a ajuda de um bastão ou esmagados pelo gado, levado para andar em cima dos feixes. Um tanque de prensar uvas era um buraco quadrado ou redondo cavado numa rocha, cujo tamanho possibilitava que algumas pessoas caminhassem dentro dele. Malhar trigo num tanque de prensar uvas chamava menos atenção que uma eira. Esse é um comentário de Walton, quando ele comenta no comentário histórico-cultural da Bíblia esse trecho que Neemias é encontrado. Mergulhado em uma realidade complexa diante de um mundo de impossibilidades, Gideão opta pelo improvável, tentando vencer o imprevisível. E então, Deus aparece. Antes de ler o texto no qual Deus conversa com Gideão, permita-me voltar um pouco a uma das pontas que ficaram para trás na nossa conversa nesse programa. Eu disse que nossos mecanismos de avaliação são potencialmente falhos e usamos preconceitos aos baldes no cotidiano.
E muita gente boa afirma com muita certeza de que eles não podem ser evitados conscientemente no momento em que eles estão agindo. Eles são como uma picada de pernilongo ou uma distração. Você apenas percebe depois que ela já acabou ou já fez o seu efeito. Preconceitos são, nesse ponto de análise, mecanismos de avaliação da realidade e uma consequente tomada de decisão. Como o próprio nome diz, eles estão intrinsecamente relacionados à escassez de informação ou à sobrecarga de informações de baixa ou de nenhuma qualidade. Eles sobem à superfície, na maior parte das vezes, em situações que a gente está sobre ameaça ou perigo. Tal perigo é identificado como perigo, principalmente por ser algo estranho, diferente. Qual é a reação, então? Fugir do que é diferente e se aproximar do que é igual, do que é familiar. Detalhe, esse julgamento classificatório e a atitude consequente disso acontece em meio décimo de segundo. Não há outra alternativa diante dessa complexidade a não ser uma quantidade grande, significativa de boas informações que são adquiridas previamente. A gente precisa de familiarização com as pessoas, familiarização com as circunstâncias ou de qualquer outra coisa que esteja envolvida nisso. Voltando, agora volte para Canaã, lá para o livro de Juízes. O ciclo é tão real, tão concreto, que a previsibilidade é praticamente um convite. Veja bem, os 2 primeiros capítulos que começam com a liderança de Josué, esses são os primeiros capítulos do livro de Juízes. Grande homem, a sua coragem, apego, fiel ao Deus da aliança, produz uma história de sucesso, de grandes conquistas. Então Josué morre, e o que vem a seguir escuta, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo da deusa Asherá. Está em Juízes 3:7. Então Deus levanta Otoniel e pela liderança desse juiz, Deus livra Israel da opressão dos mesopotâmicos e a terra tem paz por 40 anos. A seguir, Juízes 3:12, a gente vai ler. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Isso é Juízes 3:12. Mais uma vez, Deus intervém, chamando o improvável Eude. Incapaz de usar a mão direita, ele é o libertador canhoto. Ele mata Eglon, rei que havia reconquistado Jericó. Que vergonha! Eles perderam Jericó depois daquela maravilhosa história. Pois bem, conquistaram, perderam, reconquistaram. Termina o capítulo 3. E adivinha como começa o capítulo 4? Sem surpresa. A essa altura, pode até completar a frase. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. Juízes, capítulo 4, verso 1. Então Deus suscita o poder em Baraque e Débora, e com eles lá vem a vitória. E assim chegamos ao início do capítulo 6 e aos 100 versículos que compõem a história de Gideão. Complete a frase. Eu vou começar e você continua aí. Fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Juízes 6, 1. Impotentes diante das suas aflições, o povo de Deus automaticamente buscava o Senhor, sabendo por ciclo, repetidamente, que ele era capaz de livrar seu povo das mãos dos seus opressores. Mas não havia por parte deles o desenvolvimento da familiaridade com esse Deus no dia a dia. Eles conheciam o Deus que se faz presente nos precipícios, mas não conheciam o Deus dos caminhos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Juízes 6, 11 e 12. A coisa mais provável era de que Israel entrasse na enrascada costumeira ao soltar nas mãos do Senhor e seguir o seu caminho desgovernado e masoquista. Provável também era que, segundo uma análise de perfil dos israelitas e midianitas, os midianitas facilmente levariam a melhor nesse embate. Improvável era Deus aparecer e falar com uma pessoa como Gideão. Improvável também era chamar de valente um homem que estava escondido no buraco com medo de ser roubado. Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. E a resposta de Gideão em Juízes 6,15. Poderoso guerreiro,
com a força que você tem, homem valente. Com essas expressões, Deus fala com Gideão, o que não é exatamente a maneira como Gideão entende a si mesmo. A sua percepção está tão contaminada com a imersão no seu contexto que a sua identidade foi afetada profundamente. Ele não se vê a partir do plano criador de Deus lá no Éden, nem pelo feito redentor de Deus no Egito. Ele não se identifica com o propósito dado ao povo a qual ele pertence, mas a sua identidade é precedida pelos fracassos do seu tempo, o resultado dos seus empreendimentos e pela ideia de posição social que ele tem da sua família. Mas o Senhor disse, já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Juízes 6:16. Claramente, não se trata de como nós estamos nos vendo, mas como Deus está nos vendo. E os critérios de definição de Deus não são os mesmos critérios que os nossos. Deus nos enxerga, Deus definitivamente não nos enxerga a partir do nosso currículo, da nossa capacidade, mas é da capacidade dele de efetuar os seus planos através de nós. A ideia que fazemos de nós mesmos sem ser definida a partir de Cristo é sempre perigosa. Timothy Keller fez essa importante provocação no livro Ego Transformado. E lá ele diz o seguinte, há alguns anos o New York Times publicou um artigo da psicóloga Laurie Slater chamado The Trouble with Self-Esteem, que é o problema da autoestima. Não era um artigo inovador, nem totalmente inesperado. Laurie simplesmente relatou que os especialistas sabiam há muito tempo. O importante, ela afirma, é que nada comprova que a autoestima negativa seja um grande problema na sociedade. Laurie cita 3 pesquisas referentes sobre a autoestima e todas chegam a essa conclusão, como ela mesma disse. As pessoas com autoestima elevada são mais perigosas àqueles que as rodeiam do que as pessoas com baixa autoestima. E estar incomodado consigo mesmo não é a fonte dos maiores e mais dispendiosos problemas sociais do nosso país. Interessante, não é? Presta muita atenção. Se você ler a parte final da história de Gideão, vai comprovar a exatidão disso. É preciso deixar que Deus fale, que Ele defina, que Ele diga quem nós somos e o que nós devemos fazer. Todo o restante está aquém ou além disso, e que está aquém ou além disso é perigoso e desgastante. Isso pode não parecer um exercício simples, fácil, mas Deus está o tempo todo falando de si mesmo. Muitas vezes nos perdemos usando nossos próprios critérios para enxergar a complexidade das coisas e nós mesmos, afinal de contas, somos mais complexos ainda. Não dá certo. Nesse exercício, que tem tudo para dar errado, a nossa tendência é enxergar as habilidades que achamos que temos como nossas, o que não é verdade. Todos os talentos, dons, habilidades, sejam herdadas ou desenvolvidas, são divinas. Ele concede a força, a inteligência, o tempo, as competências e a experiência. Enfim, tudo vem dele. Portanto, diz o texto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Texto maravilhoso de Deuteronômio 8:17. Para a realização do impossível, Deus chama uma pessoa improvável. Quais são os critérios da escolha de Deus para, no meio de tantas pessoas, escolher alguém de nenhuma perspectiva, sobre nenhuma ótica, seria a nossa escolha consciente? Para a guerra, chamamos guerreiros, e se a guerra é uma empreitada cuja vitória é improvável, antes de qualquer outra coisa, pela lógica, nós trabalhamos antes para trazer a probabilidade para o nosso lado. Racional, não? Para o exercício de liderança, chamamos nada mais, nada menos que líderes. Isso é óbvio. Líderes com experiência e liderança e capacidade para entender as pessoas e legitimidade no comando. Isso é óbvio. Na verdade, o óbvio na nossa história é que todas as vezes que seguimos a nossa racionalidade e a nossa concepção de lógica, as coisas deram muito errado. E se não fosse a intervenção ilógica e aparentemente irracional de Deus, estaríamos todos mortos.
Antes de nos perdermos em um debate infindável sobre fé versus razão, que corre um sério risco de começar errado em suas bases, é bom entender que ambos, fé e razão, são duas faixas da mesma estrada. E é bem comum encontrar repreensões de Deus apontando a irracionalidade de algumas crenças que desenvolvemos no nosso caminho. E diretamente Deus está dizendo que é muito comum chamarmos de fé o que não é fé nem de longe. Deus, pense comigo, não é ilógico, de jeito nenhum. Deus é a razão da existência da lógica. Eu afirmo mais uma vez, não existiria lógica se Deus não existisse. Eu gosto de dizer que Deus não é lógico. Deus é teológico. Nós é que nos tornamos irracionais e ilógicos quando o nosso raciocínio está aprisionado aos limites do nosso poder e pensamos em Deus nos nossos termos e dentro das condições que nós nos encontramos. E é numa hora como essa que Ele amorosamente nos lembra: ei, eu não sou como você. A verdade é que jamais poderemos compreender completamente o critério de Deus para as suas escolhas dos improváveis. Mas podemos muito nos alegrar nas suas escolhas, porque no final das contas, mesmo sem entender tudo, mesmo sem saber como Deus faz tudo, elas apontam para nós. Olha só, logo no começo, no livro de Gênesis, há um destaque para uma linha de escolha a partir da primogenitura. Mas antes mesmo do fim do livro, a estranheza já acontece, porque o primogênito de Abraão é Ismael e não é Isaac. Tal como o primogênito de Isaac é Esaú e não é Jacó. Como também o primeiro filho de Jacó não é José. O primogênito de Jessé não é Davi e o de José não é Jesus. Ilógico, né? Imprevisível. A promessa de uma grande nação, de uma gigantesca descendência, portanto, se supõe para que essa promessa se cumpra um povo fértil. Aí entra na história Sara, a idosa estéril, que é sogra de Rebeca, que também era estéril, que é sogra de Raquel, que, adivinha, tem problemas de fertilidade. Na estrada que leva a Damasco, o rei de tudo se apresentou pessoalmente a um fariseu para fazer a este um chamado sobrenatural para ser não só um apóstolo, para ser o apóstolo da graça. Ninguém na história da humanidade falou da graça de Cristo do que o mais legalista de todos os homens encontrados em Israel. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Essa é uma frase que saiu da boca de Moisés em Êxodo 4:10. Este homem que disse essa frase escreveu quase 7.000, anota aí, 6.921 versículos. É quase um quinto da Bíblia. Praticamente o livro todo de Deuteronômio é um discurso de um homem com significativa dificuldade de comunicação e com antecedentes criminais. O raciocínio de Saul e dos filhos de Jessé, junto com a lógica de Samuel, é plausível, para não ousar dizer que ela é correta com relação a Davi. 1000 perdões eu peço nesse momento para os músicos. Vocês são incríveis, vocês são fantásticos, isso é verdade. E vocês produzem em nós vontades, que a sua capacidade artística, quando toca a gente, nos dá muita coisa no nosso pensamento. Na boa, a sua habilidade de harmonizar e sequenciar uns acordes definitivamente não é um cartão de apresentação para enfrentar quase 3 metros de músculo, ferro, bronze e fúria naquele horror que era o gigante Golias. Um adolescente ruivo, bronzeado e de boa aparência. 1 Samuel 16:12 fala de Davi. Tá, mas eu estou procurando o substituto de Saul, que é alto e bonitão, pensou Samuel. Davi é improvável. Improvável que seja alguém que nem mesmo seu pai chamou para a entrevista. O filho do trovão, o pavio curto, o intempestivo, escreveu 5 livros do Novo Testamento. E é dele a marca de começar conversas dizendo: filhinhos, o discípulo do amor. Nem eles poderiam escrever para si mesmos os roteiros que Deus escreveu para eles. Improvável. Por mais orgulhosos que sejamos, não somos capazes de sonhar dizer para um aleijado: olha para mim, e ter certeza, ao dizer para ele o que tenho te dou, que ele vai andar depois disso.
Previsível é a palavra que podemos dar ao resultado de um combate entre um exército de fazendeiros e pastores contra 135 mil guerreiros profissionais. Impossível é sair alguém vivo para contar a história se enfrentar um exército desse com 300 pessoas. E o critério de seleção dessas 300 pessoas foi a maneira como eles beberam água. Que mais direi? Certamente me faltará tempo, o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram o reino, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Hebreus 11, 32 a 34. Lá dentro da sala de gestão de dados e estatísticas do meu coração, o alarme para incongruências dispara diante desse texto. Sansão, o herói da fé. Quando que um cara que fez tudo errado, fanfarrão, encrenqueiro, mulherengo, que não foi capaz de guardar nenhum segredo que era dele, não era dele o segredo, está numa lista dessa? Davi, Davi com ressalva, certo? Porque ele está no lado de Samuel. O primeiro nome do versículo é de Gideão, como exemplo de fé. A história dele começa com as dúvidas a respeito dele mesmo. Ele discorda de Jesus e não acredita no sinal que ele mesmo pediu. Antes mesmo de chegar às portas da Nova Jerusalém, já devemos começar a cantar. Cantar um louvor a esse Deus tão incrível, maravilhoso, fantástico. O caminho das improbabilidades, impossibilidades e imprevisibilidades leva ao lugar onde todos nós já estamos. Se esses nomes não podem estar aí nesse livro, o meu nome também não pode estar no livro da vida. Eu sou o improvável. Eu sou o homem não recomendável que já deveria estar morto. Você é resultado da graça, maravilhosa graça de Cristo, que não seguiu a nossa lógica, mas a dele. Essa ótica de não procurar em nós o que nós temos de bom, mas o de colocar em nós o que ele tem de bom e de cobrir e de nos cobrir consigo mesmo e ver em nós o que ele é capaz de ver. A parte final de Hebreus 11, aquele capítulo que gostamos de chamar de Galeria dos Heróis da Fé, cita Gideão, cita Sansão. E olhando para a história desses homens, nós não conviveríamos com ele, dando para eles esse título de pessoas de fé. Uma pessoa de fé que saiu com prostitutas, que entregou o seu segredo, uma pessoa de fé que duvidou do próprio sinal. Então lá dentro, do fundo do coração, eu olho para a história desses homens e falo, os nomes desses homens não deveriam estar aqui. E lá dentro, Deus responde do meu coração também, o seu nome também não deveria estar onde está. A história da Bíblia é a história de uma pessoa bem-sucedida apenas, que concedeu a sua vitória a todos os fracassados, como eu e você. E a fé consiste em acreditar nele.